Então é isso. Ontem, tá, foi marcado pelo Zanin. Por que pelo Zanin? Porque o julgamento do Bolsonaro vai acontecer na primeira turma do STF, não no plenário. Isso é importante. Tá? Na primeira turma do STF, que é composta. Opa, perdão, tá aqui. Né? Quem está com essa proeminência toda é o Alexandre de Moraes nessa foto, porque ele é o relator. Então, né, ele que vai conduzindo o conteúdo do julgamento, mas a forma, o ritmo, o processo é dada pelo presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Então, ele é que marcou. Então, como é que funciona? O Alexandre de Moraes mandou, porque teve aquele recurso do Bolsonaro e de outros dos golpistas para tentar tirar da primeira turma. A PGR não convalidou, né, engavetou, e aí com isso o Alexandre de Moraes ficou livre para fazer o pedido para o Zanin para marcar o julgamento, e o Zanin marcou para o dia 25. Os outros integrantes da primeira turma são, então, além do Moraes e do Zanin, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Tudo indica que vai ser 5-0. Né? 5-0. 5-0 pela condenação da turma toda. Mas vamos ver, podem aparecer divergências, não em relação à absolvição, se bem que tem dúvidas ali em relação a 1 ou 2, se o Supremo vai de fato condenar. Acho que não, acho que vai condenar todos. Mas onde pode aparecer divergência é no que se chama no direito da dosimetria da pena, ou seja, o tamanho da pena que vai ser aplicada a cada um deles. O Alexandre de Moraes está articulando para ser tudo consensual, porque se for tudo consensual na primeira turma, não vai. Não dá para recorrer ao plenário. Então, o julgamento liquida-se na primeira turma. Se tiver divergência, né, então aí a chance de recurso ao plenário aumenta. Então, eles vão tentar costurar para ser tudo em consenso entre eles. É isso. Então, é assim que a bola vai começar a rolar. Tá? Como eu disse, são 7 que começam a ser julgados agora, dia 25. Então, além do Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, o Braga Neto, que está preso, tá? O Ramagem, o Alexandre Ramagem, o ex-diretor e chefe da ABIN, foi um cara-chave na articulação do golpe, assim como o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Ganier, que disse ao Bolsonaro na época que estava pronto para colocar tropas da Marinha, não no mar, na rua, para apoiar o golpe. O ex-ministro da Justiça, outra figura central do golpe, né, é o Anderson Torres, o Augusto Heleno, né, crucial na articulação do golpe. Inclusive, havia na minuta do golpe a ideia de uma junta militar sob comando do Braga Neto e do Augusto Heleno. O Bolsonaro muito provavelmente seria botado de escanteio, se desse certo. Tá? E, finalmente, o Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército e depois ministro da Defesa do Bolsonaro, encarregado de fazer aquela pressão, né, criminosa sobre o STF, ou sobre o TSE, desculpa, durante o processo eleitoral 2022. Então, são esses aqueles que começaram a ser julgados. Vai ser tudo transmitido, tá? Já está definido, o julgamento é pela primeira turma, já há uma definição de transmissão ao vivo de todo o julgamento. Deixa eu saudar aqui quem chega, a Mara, mandando aqui um super sticker, está com a gente todo dia também, obrigado, Mara. O Gabriel Romero, Mauro, poderia convidar o Ian Neves e demais camaradas da Soberana. Super boa ideia, vamos deixa eu até anotar para colocar na agenda, tá? Eu acho, para ir, de fato, ampliando o debate aí com os camaradas da esquerda radical. Boa. O Alemanha fora da rota, lá, não sei onde, se ele mora em Frankfurt, Berlim, bom, onde? Europa a passos largos para uma nova guerra. Pois é, sob a liderança contestada do Macron, porque, na verdade, quem manda na Europa é a Alemanha, né, o rearmamento europeu é uma realidade de fato hoje. E o Pablo Henrique chega aqui como novo membro, muito bem chegado. Cada novo membro que chega, para nós, é uma grande alegria nesse cenário de sustentação e ampliação aqui do canal.
Então, é isso. Esse é o julgamento de Bolsonaro. Tem uma questão que é: o Bolsonaro tem direito, como ex-tenente, capitão, né? Ele era tenente, mas no Exército funciona assim: quando você vai para a reforma, quando você fica aposentado, você sobe um degrau na escala. Vantagem, grana também, né? Então, ele era tenente, quando saiu do Exército, virou capitão, vantagem financeira, porque ele que recebia soldo de tenente, passou a receber soldo de capitão, aposentado. Funciona assim com todos eles. Então, pelo fato dele ser capitão, em sendo condenado, ele iria ou irá vai ser preso numa base militar, como o Braga Neto está preso lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o Exército está fazendo um levantamento, porque vai ter um caminhão, né? Vai ter pelo menos 24 milicos presos ao final do processo. Então, estão fazendo um levantamento onde vão hospedar, né, a sua turma, né, presa por conta do golpe. Mas a nova presidenta do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, tomou posse anteontem, né, super progressista, ela disse o seguinte, que dependendo da condenação que houver pelo STF, então, se o STF for condenar, se o Bolsonaro ou qualquer outro deles, tá, forem condenados por crimes militares, né, o crime militar mais característico aí no caso seria a incitação à tropa, o que o Bolsonaro de fato fez, né, incitar a tropa para o golpe de Estado. Esse é um crime militar. Se isso acontecer, Bolsonaro e aqueles que eventualmente forem condenados por isto no STF poderão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar, né, por esses crimes, e aí perdem a patente. Perdendo a patente, ele perde o direito de ficar aprisionado num quartel. Então aí, provavelmente, se isso acontecer, para Papuda ele não vai, a gente sem ilusão. Não vai. Ele provavelmente ficaria preso nas mesmas condições do Lula, né, numa Polícia Federal, enfim, vai se arrumar tem que ser cadeia igual para todos, mas não é, né? Nada é igual para todos no capitalismo, nada, 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 e aqui no Brasil ainda menos, tá? Então, vamos esperar pelo julgamento. Então, a Mônica Bergamo ontem soltou essa informação de que o Bolsonaro teria conseguido apoio dos partidos para a anistia e que já teria número para aprovação da anistia. Não para ele, né? Nem condenado foi. Seria a anistia para aqueles que já foram condenados, basicamente o pessoal chão de fábrica, né, do golpe. Mas para isso precisa de 257 deputados entre os 513. Então, tem uma conversa de que eles já teriam alcançado os 257. Acho que uma versão mais realista dá conta de que não, que estaria ao redor de 237, portanto, faltando 20, o que é muita gente, evidentemente. Agora, acho difícil. Acho difícil porque, primeiro que o Alcolumbre hoje é o principal aliado do governo Lula, né? Bom, se eu ganhasse, não, acho que eu não, né? Ganhou a margem equatorial de presente, né? Então isso garante uma fidelidade dele ao governo Lula que não. Tem coisas que não tem preço na vida, tem outras que tem, né? Nesse caso, essa fidelidade tem preço, que é a margem equatorial do Brasil. Então, acho difícil aprovar, e na medida em que o julgamento começa, e que o impacto político do julgamento vai se espraiando pela sociedade, me parece que as chances reduzem-se muito. E, além disso, o STF já sinalizou que, mesmo que a Câmara aprove, dificilmente o STF vai sancionar, tá? Então, não sei. Está crescendo, tem possibilidade, mas acho difícil, de fato, né, com o isolamento cada vez maior, porque assim, é a aliança, né? A aliança que sustenta o governo Lula. A aliança que sustenta o governo Lula, ela tem duas bases fundamentais. E aí vai a nossa discordância com o Breno, né? O Breno diz que a mídia liberal e o setor capital financeiro fazem oposição cerrada ao governo Bolsonaro. Ao governo Lula, desculpa. Na nossa visão, minha, do Jones e de outras pessoas da esquerda, não, nada disso. Ao contrário, né? Não só não fazem oposição cerrada, quanto o capital financeiro
especial o capital financeiro tradicional dos bancões, da Faria Lima, a Febraban, e a mídia liberal apoiam o governo Lula. É claro que não apoiam. É claro que apoiam o governo Lula chantageando o governo Lula o tempo inteiro, claro, que querem o programa econômico neoliberal radical. Então é o tempo inteiro pressionando, mas o Haddad é o ministro dos bancos, evidente que o Haddad é o ministro dos bancos. E a mídia de preferência do governo Lula é a mídia liberal, não é a mídia progressista, muito menos a gente. Né? E há um apoio, em que medida? Há um apoio político institucional, há uma aliança hoje entre Globo, a Folha menos, mas também o Estadão, essa mídia liberal, o governo Lula e o Supremo, para a condenação do Jair Bolsonaro. Estão completamente aliados. Então, na medida em que o julgamento vai acontecendo, que ele vai sendo transmitido pela TV, a possibilidade da anistia ser aprovada vai diminuindo, né? Porque a correlação de forças no Congresso vai diminuindo.